Passo pessoal do YouTube aqui, do grupo aqui, Café no Sino, que tem muitos entrado em contato comigo, ainda mais que são de grupos que eu participo, né? Bora fazer mais um trabalhinho aqui de fazer vocês refletir, né? Então, dentro da epistemologia, a gente tem que entender como que eu sei que a verdade que eu sei é verdade, quais são os caminhos. Mas não é um caminho que eu invento, não é um caminho que eu procuro, porque a epistemologia é uma parte da filosofia. E aí a gente vai estudar coisas que são muito interessantes, né? Aconselho vocês a procurarem vídeos do doutor Davi Charles Gomes, e vocês vão ver o quanto a linguagem que ele fala não é nem um pouco acadêmica. Às vezes você confunde com o que ele fala, porque tu tem que ter muita leitura para compreender aquilo que o Davi Charles Gomes fala. Mas deixa eu trocar uma ideia com você sobre isso. A Bíblia, ela é um livro que ela foi escrito, né, por homens inspirados pelo próprio Espírito Santo, né? E ela tem a sua validade para nós, a nossa vida depende dela, né, do que está escrito ali, né? São elas que contêm as palavras de vida eterna, né? Sois vós, e sois vós quem? Jesus Cristo, né? Para onde iremos, né? Sois vós que tem as palavras de vida eterna, diz os discípulos para ele, né? Quando ele pergunta, e vocês não querem ir com eles também? Os 70 que abandonaram lá, né? Então, nesse livro também está escrito, Pôncio Pilatos e Herodes fizeram tudo quanto a tua mão ordenara. Mas a mão de Jesus, a mão de Deus, ela ordenou o quê? Que Pôncio Pilatos um lavasse as mãos lá e o outro mandasse crucificar ao Quírios, ao Senhor e Rei. Não é verdade? É verdade. Então, Pôncio Pilatos se reuniu com o povo lá e eles se levantaram contra o santo de Israel, que era Jesus Cristo. E eles crucificaram, mas eles crucificaram a Jesus Cristo por quê? Porque eles queriam também, mas quem ordenou que isso acontecesse? Porque se Deus não quisesse, não aconteceria. Mas o texto fala que Pôncio Pilatos e Herodes fizeram tudo quanto a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, predestinação, né? Mas não é sobre isso que eu quero tratar aqui. Sobre predestinação. Outra hora eu faço um vídeo sobre isso. Mas, outra coisa, todos os meus dias foram escritos quando nenhum deles ainda existia. Quem foi que escreveu todos os dias quando nenhum deles existia? Foi o próprio homem que pegou a caneta, que nem um cara no YouTube, lá no programa Verão Só, disse, eu tiro a caneta da mão de Deus e eu escrevo a minha história. É mesmo? Se realmente isso é verdade, que o homem pode fazer isso, né, então o homem é o Senhor e Deus é o servo. Mas onde é que eu quero chegar? Quando Deus ele inspira pessoas através do seu Santo Espírito para que escrevam um livro, o fato dele ter colocado Judas para trair Jesus, Pôncio Pilatos e Herodes, para fazer aquilo que o propósito primeiro quis, que era a vontade dele, é porque ele tinha uma história para contar. E nessa história para contar, ele usa as coisas secundárias. Primeiro, Deus é a causa primária de todas as coisas. Causa primária ele é o tudo. Ele é o tudo. Dele sai todas as coisas que ele quer que saiam. Então, a causa primária, né? E tem a causa secundária. A causa secundária somos nós e tudo que ele criou. Então, as coisas secundárias, elas executam o que a causa primária pré-ordena ou pré-determina. Então, dentro de um livro, de qualquer filme, você tem que entender a mentalidade do autor primário. E não dizer assim, eu entendi isso. Não, tudo bem, tu pode até entender. Mas será que o que tu entendeu do que está escrito ali naquele livro realmente é o que o autor quis dizer? Porque qual é a mentalidade que tem que ser entendida ali? É a mentalidade do autor. Tu pode até fazer algumas aplicações do texto da Bíblia. Sim, pode fazer. Concordo que tu pode fazer algumas diversas aplicações daquele texto ali para a nossa vida cotidiana. Mas o que tu não pode dizer é que o autor está dizendo aquilo que tu está dizendo, quando muitas vezes não está dizendo não. Muitas vezes é coisa... e tem outra coisa. Muitas pessoas dizem assim, esse texto aqui é mistério, é mistério. Porque para muitos, que eu já era do meio, né? Do meio, tudo é mistério. Mistério, às vezes não é mistério, é relaxamento. Por que relaxamento? Porque os caras não estudam. Lê um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, ou outras cartas, que vai responder sobre aquilo que está ali. Muitas coisas realmente eu posso ir para vocês e afirmar. É mistério. Mas outras coisas não são mistério. E aí entra aquela história assim, né? Deus revelou ao meu coração, Deus me mostrou isso. Pessoal, se Deus quer dizer tudo o que todas as pessoas estão dizendo da Bíblia, do que elas interpretam, e isso que eles estão dizendo foge ao que a Bíblia realmente quis dizer, então tá errado. Mas como que a gente sabe? Tentar entender o porquê que ele disse aquilo, o porquê. Há perguntas a serem feitas ao texto. Aí entra onde eu quero chegar. Porque se o autor do texto, ele disse, Pôncio Pilatos e Herodes fizeram tudo quanto a tua mão ordenara, eu entendo que Pôncio Pilatos e Herodes que são as coisas secundárias, Deus é a causa primária de tudo,
né? Ele determinou que Pôncio Pilatos e Herodes, um lavasse as mãos e o outro mandasse crucificar Jesus. Eles, o quê? Cumpriram o propósito pré-determinado pelo Senhor. Não é verdade? Então, agora Deus é culpado porque ele mandou matar o próprio filho? Ou ele tinha uma história e dentro dessa história de criação, queda e redenção, ele é Senhor sobre tudo e sobre todos? Entendeu o que eu estou falando? Ele é criador de tudo, de todas as coisas, e sobre todas as coisas ele é Senhor. Então, todos os meus dias foram escritos quando nenhum deles ainda havia. Não fui eu que disse, foi o salmista. Agora, realmente isso é verdade? Sério? Alguma coisa pode pegar Deus de surpresa? Não, isso é predestinação. E não é sobre o que eu estou tratando aqui. O que eu estou tratando é sobre você respeitar a regra gramatical de entender a mente do autor. Tentar entender o porquê que ele disse aquilo, o que estava acontecendo. E essas perguntas ao texto, que eu vou fazer no próximo vídeo, né? Por isso que eu peço para ti curtir, comentar e compartilhar, porque isso faz parte da nossa maturidade cristã. Porque muitos irmãos são pensados, eles pensam dentro da caixa que o pastor manda fazer. Porque muitos pastores querem que vocês sejam seguidores deles e não de Cristo, né? Tanto que tu tem que fazer pompa e circunstância para receber eles na tua casa. Aconteceu comigo isso lá no passado, quando eu era ignorante, né? Mas Deus não leva, né, ninguém por inocente, não há inocente na raça humana, porque se houvesse inocente não teria morrido na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, vocês que estão dentro da igreja, entendam, a Bíblia ela é um livro inspirado totalmente, escrito pelo Espírito, por homens, né, que eram inspirados totalmente pelo Espírito Santo, mas tem que entender a mentalidade primeira do autor. E quando tu entende a mentalidade primeira do autor, tu respeita o que ele quer dizer. Às vezes está no silêncio, a gente vai ficar no silêncio, porque a Bíblia não é um livro de ciência, não é um livro de matemática, não é um livro de português, não é um livro nada disso, mas nós temos que entender os limites dela. Ela fala sobre todo tipo de assunto, ainda que o não adulterarás, muitos acham que o adulterarás ali, olha só que interessante, né? Muitos acham que o não adulterarás é só no adultério, adultério é só trair a mulher. Não. O não adulterarás ali engloba tudo. Está adulterando o documento? Então tem um monte de coisas que lá nos 10 mandamentos que estão vindo para cá, né, que ele reduziu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, teu alma, teu entendimento, teu próximo a ti mesmo, beleza? Mas eles não deixaram de existir aquilo ali. Eles foram reduzidos, entendeu? Mas uma coisa que é interessante, isso tudo, é que você tem que entender a mente do autor, por que ele disse isso. Tu consegue perceber? Então, o autor, que é o Deus Todo-Poderoso, ele cria no seu interior algo, ele é completo. Ele não, tem gente que diz assim, ó, Deus ele precisava do homem para se completar. Não. Se ele precisava do homem para se completar, tá ferrado, porque do jeito que nós somos, né? Olha para dentro de ti, vê se ele precisa de ti mesmo. Não, fala a verdade, vê se te enxerga, né? Te enxerga. Mas então Deus criou todas as coisas boas, né? Ele criou todas as coisas boas, mas ele tinha um propósito e um fim. E a Bíblia diz que é um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Judas foi colocado lá porque tinha um propósito. O meu amigo íntimo levantou o calcanhar contra mim. Está escrito lá atrás, né? E tu vai ver lá também, Isaías 53:10, que Deus se agradou em moer o seu filho, né? Ele foi levado como ovelha muda ao batedeiro, ao batedouro. E os seus tosqueadores lá não estavam tosqueando ele lá, ou seja, crucificando ele, e da sua boca não saiu nada, não houve nada que pudesse falar. Então sabiam que ele estava crucificando o inocente, né? E na cruz ele disse, tetelestai, está consumado. Ou seja, Deus, em tudo que ele tem feito, na sua soberania absoluta, ele faz com que eu e você possamos nos colocar, né, de joelhos, porque o homem nunca é tão grande quando está aos pés da cruz, somente quando está aos pés da cruz, que tu te humilha realmente, né? E Deus não te deve nada, pelo contrário, nós somos eternos devedores, né? E tu vai ver que Deus, ele mostra para nós que ele, ao escrever a história, ele é senhor da história, ele colocou todos aonde ele queria colocar, porque é a história dele que ele está contando. Ele está contando a história do Filho, onde houve uma criação, uma queda e uma redenção. Não é verdade? Então o que acontece? Todos os vídeos, tu já pensou que todos os vídeos, bem dizer, quase todos eles, não digo 100%, mas quase todos os vídeos que têm uma história, eles têm uma história redentiva por trás? Por exemplo, alguém cria uma coisa boa, criação. Depois alguém pega essa criação e deturpa ela para algo ruim, queda, né? Depois, no final, o mocinho morre pelos vilões, ou pelo, né? O mocinho morre lá e salva lá os vilões lá, não é verdade? Criação, queda e redenção vem da onde? Outra coisa que eu quero fazer tu pensar, o que todas as tribos do mundo inteiro têm em comum? Já pensou sobre isso?
O que todas as tribos do mundo inteiro têm em comum? Eles adoram um Deus, nem que seja pagão, mas adoram. Mas é pagão, né? Então tá, eles adoram um Deus, mas eles têm uma coisa em comum. De onde é que eles tiraram? Na cabeça da cachola deles? Apareceu a ideia de um Deus que precisa de sangue derramado. Um Deus que precisa de sangue derramado. Então, eles têm que fazer um sacrifício para aplacar a ira desse Deus que está bravo. De onde é que eles tiraram isso? Criação, queda e redenção tem tudo que é coisa. Qualquer livro que tu for ver tem princípios bíblicos. Até nos livros satânicos, quando tu vai ler essas porcarias que são colocadas aí, né? Tu vai ver que eles fazem muito isso. E outro negócio. De onde é que eles tiraram que precisa sangue derramado para aplacar a ira de um Deus que está brabo, está irado? Todas as tribos do mundo fazem um determinado tipo de sacrifício, holocausto. O Deus Trovão, Tupi, o Tupã, aqui também, o Deus Fulanetal lá da África, outro Deus, sei lá quantos, precisam fazer sacrifício. De onde é que eles tiraram a ideia de um sacrifício? E a palavra sacrifício vem do latim officium sacrum, ou ofício sagrado. De onde é que eles tiraram isso se muitas dessas tribos nunca se viram? E nem sabem. Onde é que eles tiraram? Imagina eles reunidos assim, ó, uga, uga, vamos, Deus trovão, Deus colheita, Deus colheita. Então todos eles têm um tipo de Deus para adorar. Alguns deuses pedem ofertas, né, de manjares, outros deuses, mas os deuses mais bravos, eles preferem uma oferta de sangue derramado. Pois é. Se eles não conhecem a Deus, por que eles transcenderiam no seu entendimento e eles cultuariam deuses, né? E aí eles, negando a Deus, fizeram imagens de aves e quadrúpedes e os adoraram. Onde é que está escrito isso? Tu entende? Então, como um supralapsariano que sou, depois você vai buscar o que significa, não sou teu inimigo porque você é infralapsariano, né? Eu amo vocês, meus irmãos infralapsários, né? Eu sou um supralapsário. Creio que Deus é o autor da história. Ele decretou todas as coisas pelo beneplácito da sua vontade. E quando a vontade de Deus se choca ao do homem, é a vontade de Deus que prevalece, né? E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir, né? E ainda antes que houvesse dia, eu sou. É fácil falar isso, mas entender que o Deus, né, que governa todas as coisas, ele não deixou nada de lado e tudo acontece pelo beneplácito da sua vontade, até o sacrifício do seu filho foi coordenado na eternidade. Porque João olha para Jesus Cristo e diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, né, do mundo. Ou seja, ele ora para o Cordeiro, mas o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, não foi? Não tinha uma história para ser contada? Pois é outro assunto para outra hora, para a gente trocar uma outra conversa e para a gente não guerrear, né? Não seja desonesto, não seja agressivo e não coloque palavras de baixo calão aqui. Você pode discordar, tem todo o direito de discordar de mim, mas eu gostaria que você pensasse um pouquinho mais sobre isso que eu estou falando aqui. E que a graça e a paz do Senhor esteja contigo, meu irmão.